Boa noite. Um prazer estar com vocês nessa noite. É uma graça que nós começamos essa semana profética. Já há alguns anos nós temos essa tradição como igreja. Eu creio que talvez se você no teu Face, no teu Instagram, deve ter aparecido, se você postou alguma coisa, se você escreveu um pedido de oração, deve ter aparecido ao longo de toda essa semana, primeiro dia, último dia da semana profética, que varia um pouquinho os dias, né, ao longo do ano. Mas eu creio que já há uns 5, 6 anos que nós temos, acho que mais de 6 anos já que nós temos essa direção do Senhor, de iniciar o ano, iniciar cada semestre. O ano passado foi atípico, foi a primeira vez que nós não pudemos, devido às leis e os impedimentos de protocolos que nós não pudemos ter. A gente fez um formato diferente, não foi a mesma coisa. Então, nós estamos muito felizes que esse ano nós podemos nos reunir, não da forma como nós gostaríamos, de abraçar, de impor as mãos, mas nós estamos gratos que nós podemos nos reunir ao longo de toda essa semana, cultos bem breves, seguindo todos os protocolos, né, de distanciamento, limpeza. A gente vai estar com uma equipe organizando, limpando isso. Então, se você pode ser voluntário, fala com o teu supervisor de célula, fala conosco que nós queremos higienizar tudo bem certinho antes de cada culto, depois de cada culto, porque nós cremos que a igreja é o lugar mais seguro onde nós podemos estar nesse momento, amém? O mais seguro emocional e o mais seguro também físico. Nós temos sido bastante diligentes com todos os protocolos que tem nos dado, e para nós é um prazer poder nos reunir e declarar que o Senhor está à nossa frente. Hoje nós vamos falar sobre sonhos e planos, e a primeira palavra dessa série que nós vamos começar hoje, nesse domingo, sobre rompendo em fé, é justamente a primeira frase, a primeira oração que nós temos lá em Isaías 45, e é: eu irei adiante de você. Repete comigo: o Senhor irá adiante de mim. Amém? Ele vai à frente, adiante é Ele ir à frente. E nós cremos que essa semana profética tem tudo a ver com isso. Nós iniciamos, consagramos uma semana inteira, 6 dias da nossa semana. É muito. Pensa, são 365 dias que você tem por ano, né? Vezes 24 horas. Sou bom em matemática, mas nem tanto, esqueci de fazer o cálculo. E você vai consagrar 6 horas da tua semana. É muito? Não é. E eu quero te encorajar a estar conosco, de preferência presencial. Amanhã a gente vai estar entregando aqueles cartões, tanto de oração quanto a palavra profética, que todo ano a gente entrega uma palavra, um versículo específico. Então amanhã nós iremos entregar ao longo da semana. Então quero te encorajar, você estar conosco todos os dias e convidar alguém. Cultos bem breves, cultos proféticos, cultos onde nós veremos a graça do Senhor. Amém? Quero te convidar você a abrir a tua palavra lá no nosso tema, Isaías 45, versículos 2 e 3. Isaías 45, 2 e 3, até o final dessa semana, nem o final do ano, até o final dessa semana você vai estar craque já, declarando essa verdade, entendendo. Ao longo das próximas semanas, Deus deu uma direção para mim de desmembrar esse versículo em várias pregações. Então, para você entender cada princípio, cada valor tremendo que nós, mesmo, queridos, desde outubro, mais ou menos, desde novembro, nós temos orado em cima desse versículo. E até agora, quando nós lemos, comentamos com alguém e vemos com alguns outros homens e mulheres de Deus, Deus traz uma outra verdade, uma outra vertente, que nós estamos sendo tremendamente abençoados por esse versículo, por esse tema, por essa declaração profética. E fala assim: eu irei adiante de você, aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Vamos orar?
Senhor Jesus, nessa noite te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já falou por meio das canções, Jesus. Obrigado, ó Pai, que o nosso coração foi regado, foi arado para preparar que uma semente profética entre sobre nós. E nessa noite nós declaramos, Senhor, conforme diz a Tua palavra, que a semente é jogada e ela frutificará a 30, 60 e a 100 por um, ó Pai. Tira todos os espinhos que muitas vezes sufocam que a semente floresça, Senhor. Tira toda a área pedregosa dos nossos corações, toda dureza de coração, caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor, porque nós cremos que o nosso coração, a nossa vida é um terreno fértil, Senhor, e a Tua palavra virá, Senhor, e tira, Senhor, todos os pássaros, todos os pensamentos do diabo, Pai, que queiram roubar a semente, Senhor. Nós declaramos que tudo aquilo que será profetizado nessa noite, Senhor, encontrará lugar e encontrará morada, Senhor, em nossos corações. E Pai, pedimos, ó Pai, que o nosso coração seja realmente equilibrado, que as nossas emoções sejam equilibradas nessa noite, ó Pai, que os nossos pensamentos estejam no lugar, ó Pai, da Tua presença, porque nós iremos ouvir, nós iremos entender a Tua palavra, e o Senhor fará multiplicar essa palavra em nossos corações ao longo dessa semana. É isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Amém. Lembrando disso, o ano virou, nós continuamos de máscara, e você pode e deve dar um glória a Deus, um amém, um aleluia, amém? Então tá certo, então nós cremos que esse é um ano que o Senhor nos pede para ter orientação. A primeira frase é: eu irei adiante de você, e eu vou ficar apenas nessa verdade, nessa noite, que nós cremos que ao longo dessa semana, a tua e a minha oração será conectada, uma oração: Senhor, nos mostre qual é a Tua vontade, nos mostre qual é o Teu querer, nos mostre que o Senhor tem para nós algo além de uma vacina, algo além dos homens, algo além das leis, amém? Nós entendemos que tudo isso é importante, mas a nossa esperança não pode estar em homens, a nossa esperança não pode estar numa vacina, a nossa esperança precisa estar no Senhor, e é Ele quem governa, e Ele que precisa governar a tua mente e o teu coração, porque se a minha e a tua esperança for numa vacina, e ela é importante, eu não estou tirando a importância da vacina, mas se a minha esperança estiver somente em uma vacina, quando eu ver que tantos por cento das pessoas que recebem a vacina não vão ser imunizadas, a minha esperança cai, sim ou não? Mas quando eu estou confiando no Senhor que fez os céus e a terra, Ele é 100%, e Ele exige de nós uma postura 100%, mesmo falhos, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com os nossos erros, Deus continua sendo um Deus fiel, um Deus 100%, um Deus que não comete erros, um Deus que não esquece. E justamente no final desse versículo 3 fala: eu te convoco pelo nome, quer dizer, eu sei quem você é, eu sei das tuas incapacidades, eu sei das tuas falhas, mas mesmo assim, eu irei adiante de você. Então você inverte a frase e você entende que o Deus que nos chamou pelo nome, o Jesus que morreu e ressuscitou, por amor a você, por amor a mim, Ele conhece quem nós somos, Ele conhece o material de que nós somos, e mesmo assim, Ele nos ama, mesmo assim Ele vai à nossa frente, mesmo assim Ele nos direciona, mesmo assim Ele é fiel, mesmo quando nós não somos infiéis. E é interessante que no dia 31, eu estava enviando uma mensagem específica para cada um dos supervisores dessa casa. E eu estava meditando sobre Isaías 45. E naquela tarde, Deus me trouxe uma visão sobre a nuvem de Êxodo. E justamente essa palavra começou a ser destravada lá no dia 31, um pouquinho antes da virada, quando eu estava enviando uma palavra específica, profética para cada um dos 5 casais. Quero te convidar agora a você ir comigo lá para Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Que nós temos ali a palavra do Senhor.
Nós temos ali, se você for olhar ali Êxodo 12, que é justamente quando eles saem do Egito, é um momento de vitória, é um momento de crescimento, aconteceram as 10 pragas, os primogênitos foram consagrados, amém? O pessoal lá do Kids de Geração está super por dentro dos gestos, que eu não vou saber, qualquer coisa, depois você pergunta para a tia Dani, né? O Êxodo, Mar Vermelho, Moisés, Josué, é isso? Mais ou menos, não, é péssimo, né? Mas a gente... Oi, voltou. Aliás, pais, de você que tem filhos do Kids de Geração, queria, sobre essa verdade, pais, você que tem filhos no Kids de Geração, que fenomenal que foi e vai ser ainda essa caminhada bíblica. Eu quero te encorajar, você estar conosco, apesar de todas as oposições, né? De nós não podermos estar juntos como nós gostaríamos, mas Deus tem dado uma criatividade para o Ministério Kids, para o Ministério Geração. Nós temos pego esse material lá da Nova Aliança e temos sido extremamente abençoados, sabe? E é lindo de ver como a palavra de Deus começou a se tornar viva. Então, quero te dar esse parênteses para você investir. Quando recomeçar, talvez agora já comecinho de fevereiro já retorna a caminhada bíblica, retorna, né, o Kids do Geração de forma online, presencial ainda vai ver conforme for nos decretos, mas nós iremos avançar e eles têm crescido de uma forma fenomenal e toda essa parte eles leram e desenvolveram de uma forma linda. E se você tem alguma dúvida, pergunta para o teu filho que ele vai estar por dentro ali o que aconteceu. Então teve toda a consagração ali em Êxodo 13 dos primogênitos, teve tudo aquilo que aconteceu para que aquilo acontecesse, para que eles saíssem lá da terra. Voltamos, isso. Todo um esforço para que eles saíssem do Egito. E é interessante que eles agora eles estão atravessando o mar, estão entrando num terreno totalmente inexplorado. E muitas vezes, ao longo desse novo ano, você pensa, o que vai ser desse novo ano? Tenho certeza que passou na tua cabeça, ou talvez ainda esteja na tua cabeça, ou talvez sejam áreas que estão tentando incomodar a tua alma, que estão tentando espremer a tua alma, ou como será esse ano. E aqui na palavra de Deus nós vemos, Êxodo 13, do 20 ao 22, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de dia e nem a coluna de fogo de noite. É interessante que a segunda vez, nós estamos lá em Êxodo 13, muita coisa aconteceu, e a segunda vez que nós vemos a palavra nuvem na Bíblia. A primeira vez foi justamente a última pregação que eu ministrei 15 dias atrás sobre Noé, que falava que quando ele sai da arca, e ele vai lá para Gênesis 9, a primeira menção que nós temos sobre nuvem na Bíblia é lá em Gênesis 9, que fala assim: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e de toda a carne que há sobre a terra. Então a primeira menção que nós temos de nuvem é justamente sobre uma nuvem de uma aliança, sobre um arco, depois de terem morrido toda a humanidade, depois de ter morrido todos os seres vivos, Deus mostra aonde? Na terra não, Ele mostra dos céus. Ele mostra das nuvens, quer dizer, olha para cima ao longo de 2021. Quando você não souber a direção, você vai olhar para o alto, você vai olhar para o céu, e lá haverá a nuvem do Senhor, lá haverá o arco
arco do Senhor, lá haverá a promessa do Senhor sobre você. Não é para olhar para baixo, não é para olhar para trás, não é para olhar para aquilo que deu errado, é olhar para frente e olhar para cima, onde o Senhor está, e lá estará o arco da aliança, lá estará o Senhor falando: eu estou com você, eu te protejo, eu te abençoo, eu te guardo, eu estou à tua frente. Amém? Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! O arco do Senhor, a nuvem do Senhor precisa estar na nossa frente. Se você não está encontrando direção, talvez você está olhando para o lugar errado. Talvez você esteja olhando para o lado, olhando para trás, olhando para qualquer lugar. Porque o salmista fala: levanta os olhos para os montes e vejo de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está no alto, Ele está à nossa frente. E é lindo de ver lá em Êxodo 13, não apenas a nuvem estava à frente, mas ela estava sobre. Semana passada o pastor Rudy ministrou sobre o amor de Deus, que é a largura, a profundidade e a dimensão do amor de Deus. E é isso que nós vemos em várias formas da palavra de Deus. A nuvem estava sobre eles. O deserto é um lugar quente. O deserto é um lugar de provação. Você já deve ter visto filmes, não sei se você já teve o prazer de estar em um deserto. Nós uma vez estivemos, e é um lugar que mesmo num dia de frio, dentro o sol castiga, o sol está em cima de você. Não tem plantas, não tem nada que possa te proteger. Você olha aquele céu azul e não vê uma nuvem sequer, porque é desértico, quer dizer, não tem umidade. O deserto não tem a ver com calor ou frio, né? Mas tem a ver com falta de umidade. Então não há uma nuvem, não há uma planta, é tudo galho. Se você está lá e aquele sol castiga você. E muitas vezes assim somos nós na nossa caminhada. Muitas vezes nós nos vemos nessa caminhada sozinhos, sem direção e com o calor do sol sobre a tua vida. Mas nessa noite eu quero ser voz profética sobre você. Ao invés de olhar para situações, ao invés de olhar para o deserto, ao invés de você olhar para a imensidão daquilo que você tem que caminhar, você olha para os céus e você verá o teu socorro. Você verá a nuvem do Senhor vindo sobre você. Creio que você já teve essa experiência de estar num dia extremamente quente e fecha o tempo, vem aquelas nuvens e traz aquele renovo, né? Traz aquela respirada funda. E nós cremos que quando você e eu convidamos Jesus para ir à nossa frente, o Espírito do Senhor para ir adiante de você, você receberá o alívio, o renovo do Senhor sobre você. E você receberá a direção necessária para você ir para a tua casa. O arco estará nas nuvens. Você verá, você olhará e verá a aliança que o Senhor fez com você. Repete comigo. O arco está nas nuvens. E o Senhor se lembrará de mim. Essa é a aliança que Ele tem para comigo. Amém? E isso tem que ser maior do que os dias. Isso tem que ser maior do que os sofrimentos, né? Efésios 3:19 fala assim: e conhecer o amor de Cristo, que foi o que o pastor Rudy ministrou semana passada, que excede, quer dizer, que vai além de todo conhecimento. É justamente no lugar onde normalmente não teria nuvens, o Senhor coloca a nuvem, o Senhor coloca a direção, o Senhor coloca a proteção. Eu quero que você comece a pensar no deserto de uma forma diferente. Nós sempre olhamos para o deserto como provações, tentações e tudo isso é verdade. Mas você precisa lembrar que quem mandou para o deserto foi Deus. Deus mandou o seu povo sair do Egito e ir para o deserto até chegar aonde? Na terra prometida. O Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto para ele ser tentado, para depois ele iniciar o ministério profético. Você vê Ezequiel sendo levado pelo Espírito de Deus a um deserto de vale de ossos secos. E ali o que ele faz? Ele profetiza e vê vida. Então quando nós somos colocados por Deus em um deserto, é sinal que você
precisa profetizar. É sinal que você precisa não olhar para a situação, mas entender o porquê, qual é a razão, qual é o motivo pelo qual você está ali. E é o Senhor quem te coloca, para que você faça diferença, para que você seja luz, para que em vez de você se apavorar com o vale de ossos secos, eu imagino essa visão que Ezequiel teve. Imagina um cemitério a céu aberto, é apavorante. Mas em nenhum momento Ezequiel fala, eu estou com medo. Em nenhum momento Ezequiel fala, o que vai acontecer, que horror. Ele sempre fala assim, se o Senhor diz, eu profetizarei. E profetizarei conforme a palavra do Senhor. E eu quero te convidar, queridos, ao longo desse ano, nos desertos que você enfrentará. Porque como pastor eu gostaria muito de falar que você não vai enfrentar deserto 2021. Mas isso é mentira, porque a palavra de Deus fala diferente. Mas quando você passar pelos desertos, lembra, a nuvem do Senhor está sobre você. A nuvem do Senhor está à frente de você. Ela te dará direção, ela te dará o conhecimento, ela te dará o alívio no deserto. E você vai, o quê? Profetizar. Repete comigo, no deserto eu vou profetizar. Amém? No deserto, eu e você precisamos declarar o que nós acontecemos, né? Virou o ano, nós vemos o decreto estadual ser prorrogado até dia 31, que nos mantém com menos ocupação, sem ocupação nas casas lá, tá? Todas essas coisas. Não mudou nada, mas o que acontece? Eu preciso olhar para nuvem, eu preciso olhar para o Senhor que vai adiante de nós e não para as notícias. E nesse lugar eu falo, nesse ano de 2021 haverá salvação, nesse ano de 2021 haverá crescimento, nesse ano haverá batismo, nesse ano haverá vida e vida em abundância. Amém? Nós precisamos declarar, olhando para o deserto, olhando para os ossos, olhando para a morte, nós precisamos declarar vida, e a vida acontece conforme nós profetizamos a palavra de Deus. Então, quando Deus fala, eu irei adiante de vocês, quer dizer, você vai ficar parado e Deus vai? Não, a nuvem do Senhor anda e eu vou atrás. Você vê que ao longo, eles estavam, né, durante os 40 anos, a nuvem levantava, eles levantavam o acampamento, desmontavam o tabernáculo, algo lindo que a gente não tem hoje tempo de falar sobre isso. E eles levantavam o acampamento e começavam a marchar, e andavam de dia, de noite, de dia, de noite, até que a nuvem parava. A nuvem parava, eles montavam o acampamento e viviam ali por algumas semanas, alguns dias, ou até meses. Nós, nesse ano, iremos nos mover. Nós, nesse ano, iremos andar. Nós sentimos que a nuvem do Senhor está andando. 2020 foi um ano meio parado, né? Foi um ano que eu entendo que Deus também deu o renovo para você. Deus deu oportunidades para você consertar o teu casamento, o teu relacionamento. Deus deu oportunidades para a gente ter comunhão entre família e ver como família é importante, como a igreja, como a grande família do Senhor é importante. Mas nós sentimos profeticamente que em 2021 a nuvem andou e nós precisamos andar. E nós precisamos andar debaixo da direção do Senhor, na direção que o Senhor nos manda para ir. Ainda é deserto? Mas a nuvem do Senhor vai, e quando ela for, né, quando acabar esse percurso, nós sabemos que quando acabar tudo, nós chegaremos na terra prometida, nós chegaremos na terra que mana leite e mel, e nós não iremos perecer no deserto. Lembra, a nuvem andava, e só Josué e Caleb chegaram até o final, porque eles foram os que não murmuraram, porque eles foram aqueles que obedeceram, e viram a promessa do Senhor. E você e eu temos escolha, o Senhor está indo adiante de nós. Se você murmurar, o deserto é o teu lugar. Se você profetizar, uma terra que emana leite e mel. Essa é a escolha que eu e você precisamos fazer hoje. Essa é a escolha que você precisa fazer na tua vida pessoal, na tua vida emocional, na tua vida financeira, todas as áreas da tua vida. Nós sentimos que Deus está soprando um vento de conquista. Conquista pessoal, conquista ministerial, conquista financeira. Áreas do Senhor começam a ser destravadas. E quando ele destrava 100%, ele não destrava apenas uma área. Então é tempo de nós precisarmos nos movermos. Mas para que aconteça, nós precisamos o quê? Obedecer. Repete comigo, obedecer. Obedecer.
A palavra de Deus precisa ser obedecida e 100%. É um tempo que eu creio que o Senhor está nos ensinando, nos moldando nesse calor do deserto, a entender que a obediência do Senhor precisa ser 100%. Ela muitas vezes é dolorida, muitas vezes eu imagino, sei lá quanto tempo o povo estava caminhando no deserto, no vendor, nossa, de novo vou ter que caminhar. Mas, de novo não, obrigado Senhor, que mais um dia eu posso caminhar. Senhor, de novo, mais um dia onde eu posso profetizar. Senhor, mais um dia, renova a minha fé, renova a minha esperança. Porque, queridos, anote isso, provisão do Senhor não é algo sobrenatural, algo místico. É um local específico, profético. Para nós chegarmos a um lugar de provisão, nós precisamos nos mover. Vou repetir isso para você. Para nós chegarmos a um lugar de provisão, eu e você precisamos nos mover para isso. Mover profeticamente, mover a nossa fé, mover a nossa inteligência, mover o nosso corpo, a nossa alma para esse lugar. E eu creio que o Senhor está nos levando para um lugar de provisão. Provisão não é ter tudo aquilo que eu sonhei, mas provisão é ter mais do que necessário para não apenas sobreviver, mas ter uma vida digna e ter uma vida abençoadora. Amém? A provisão do Senhor vem quando nós nos movemos para esse lugar, mas também vem quando eu e você temos um coração grato, um coração generoso, um coração galardoador, para que nós possamos ir a nossa. Queridos, olha em Êxodo, quantas atitudes que Deus foi à frente. As 10 pragas do Egito, acontecia em todo o Egito, e hoje eu estava vendo o tamanho do Egito, até hoje é um espaço extremamente grande, né? São horas de viagem, de carro, né? Com estradas boas, para você andar por todo o Egito. Então, é um território bem considerável. Acontecia as pragas em todo o Egito, menos na parte onde morava o povo de Deus. Sempre havia a provisão do Senhor. Então por isso que eu digo, a provisão do Senhor é um lugar de obediência, é um lugar muitas vezes físico, é um lugar muitas vezes profético, que nós precisamos entrar num lugar de obediência, um lugar de submissão ao Senhor. Depois disso, Ele abriu o Mar Vermelho. Depois disso veio a nuvem e a coluna de fogo. Depois disso veio o quê? O maná. Quantas provisões o Senhor foi dando, porque o povo andou debaixo da nuvem, porque ele andou naquela direção. E muitas vezes, querido, nós só iremos desfrutar da provisão do Senhor quando nós estivermos fisicamente naquele lugar. Não espere o outro ver, não espere os sinais virem sobre a vida do outro. Deus tem milagres e sinais para você hoje. Só um milagre? Queridos, nessa noite eu quero ser extremamente profético. Eu quero que você tome posse daquela palavra profética que o Senhor está dando. Não para mim, Arthur, mas para o anjo dessa casa. Então, eu quero repetir para você. O Senhor vai dar provisão. O Senhor vai nos levar a um lugar de provisão, um lugar de conquista. Então, eu e você precisamos estar lá. Nós precisaremos estar, muitas vezes, quando vê a rocha sendo batida e a água brotando, nós estaremos lá. Não fica contente. Que bom que o milagre foi o meu irmão. Amém que esteve lá. Mas por que os milagres não estão acontecendo comigo? Por que Atos não está acontecendo comigo? Por que eu não vejo hoje pessoas sendo ressuscitadas? Porque hoje nós não vemos milagres sobrenaturais. É o mesmo Deus de ontem, hoje e para todo sempre. Eu creio que nesses dias desafiadores, Deus quer despertar e destravar milagres sobrenaturais. Sinais e maravilhas irão acontecer. Eu creio que nessa semana sinais e maravilhas vão acontecer. Amém? Você toma posse, você está comigo nisso. Sinais e maravilhas vão acontecer. Depende de você. Que a palavra do Senhor já foi liberada. Deus já liberou a palavra. Eu irei adiante de vocês. A palavra do Senhor já foi. Agora nós vamos ver qual é a rocha que vai brotar água. Qual é a provisão do Senhor sobre você. Qual é a graça do Senhor. 2 Coríntios 5:7 fala assim: porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Repete comigo. Pois vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. E a terceira e última chave que eu quero te entregar: não desista de avançar.
Não desista. A estrada pode ser cumprida. O calor do deserto, mesmo com a nuvem do Senhor, pode ser forte. Mas não desista. Sabe, meu amado e minha amada, e presta muita atenção nisso. A maior estratégia do diabo, isso é claro, isso está desde o Éden até Apocalipse, é confundir as tuas emoções. É confundir os teus sentimentos. Porque quando Deus libera uma palavra, Deus não volta atrás. A palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então tudo aquilo que Deus profetizou vai se cumprir. E o diabo não tem poder sobre as palavras proféticas, sobre aquilo. E a única forma de intervenção que o diabo pode ter, não que ele tenha, ele pode ter sobre a tua vida, é fazer com que você desista da caminhada, que você desista de andar debaixo da nuvem do Senhor, que você desista de confiar. Sabe, tem um versículo que ele é muito, muito forte para mim, Arthur, né? Que ele foi o versículo que meus pais escreveram na lembrancinha, que é quando eu nasci, que é o Salmo 126:1, que grandes coisas fez o Senhor. Não sabia que ia ficar tão enorme, né, a criança, né? E se acertar, profetizou, né? Deu grandes coisas, né? Amém, né? Mas eu gosto, e é interessante que eu não lembrei disso, e foi justamente o mesmo versículo que nós usamos no nosso convite de casamento. E depois, minha mãe falou assim: nossa, filho, que legal, você colocou no convite do teu casamento o mesmo versículo dele, e não sabia umas coincidências divinas. E é um versículo que para nós como casal, era um versículo meu, e se tornou um versículo nosso como casal. E Salmo 126 é um salmo que a gente constantemente lê, relê, ora e profetiza sobre ele. E quero nessa noite o Salmo 126, os 5 e 6, e fala assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Queridos, por isso que o diabo tenta nos enganar com os nossos sentimentos. A palavra do Senhor fala que enquanto nós choramos, nós semeamos. Repete comigo: enquanto eu choro, eu semeio. E nós iremos conquistar as grandes coisas do Senhor, não pelo tanto que nós choramos, mas sim pelo tanto que nós semeamos. Deus não nos vê como coitadinhos. Está chorando uma criança mimada e eu vou te dar o que você quer. Não. O Senhor é muito claro e a palavra do Senhor é bem clara. Enquanto eu choro, enquanto eu estou agoniado, enquanto eu estou com incertezas, eu continuo o quê? Semeando. Então, quer dizer, primeiro eu dou algo que eu tenho, semeadura. Segundo, eu continuo andando, eu continuo caminhando, porque não adianta eu ficar semeando apenas num lugar apenas, amém? Você tem que andar e semear. E é esse o lugar profético que eu entendo que a nuvem do Senhor está nos conduzindo, para falar: não pare de semear. Não pare de semear suas orações. Não pare de semear a tua vida. Não pare de semear suas finanças. Não pare de semear o teu tempo. Não pare de semear os teus dons, os teus talentos. Porque sabe qual é o pensamento do diabo? Estou triste com a igreja. Estou triste com o pastor, com o meu líder. Vou parar de dizimar. Vou parar de ajudar no ministério. Queridos, você está trazendo maldição sobre você mesmo. Você está deixando de semear algo que o Senhor te deu. E que sem semeadura não tem colheita. E é justamente por isso que o diabo tenta tanto nos enganar nas nossas emoções. E falar que nós somos coitados, que nós somos merecedores de pena. Né? Eu estou triste com meu irmão, não vou mais à célula, vou mudar de igreja, porque eu estou triste com meu irmão. Enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrei de uma vez, muito tempo atrás, um casal chegou para nós, a gente tinha acabado de assumir a igreja, e foi uma coisa que nós como pastores escolhemos. Assim que nós assumimos a igreja, a gente não queria saber quem dizima e quanto dizima. Porque a gente não queria ouvir falar assim: o pastor gosta mais de fulano porque dizima Y. Isso é uma mentira do diabo e nós decidimos não cuidar disso. Então nós temos irmãos que fazem essa parte. E essa pessoa estava extremamente chateada comigo e falou assim: eu estou chateado com você, pastor. Eu falei assim: mas por quê? Faz 3 meses que eu não dizimo,
não veio atrás de mim para saber o porquê que eu parei de dizimar. E eu falei assim, olha querido, se você não tivesse falado isso, eu nunca ia saber. Porque nós temos essa postura, nós temos falado essa postura. E você tentou usar algo para chamar atenção, mas você trouxe maldição para você. Nessa noite eu quero declarar para você, não se auto-sabote. Tire esses pensamentos do diabo, tire esses enganos do diabo sobre a tua vida, sobre a tua semeadura. Né? Um pensamento dos céus é o que? Estou confuso, eu vou procurar ajuda. Estou chateado, eu preciso de cura. Estou chateado com o irmão, vou procurar, vou pedir perdão, vou declarar perdão. Eu vou procurar ajuda no meu pastor, no meu líder, na casa do Senhor e declarar que a minha semeadura nessa casa irá florescer. Porque enquanto eu semeio, eu choro, eu vou regando com lágrimas. Nesse mesmo caminho, eu voltarei com os feixes, eu voltarei com os frutos, porque nós não desistimos. E isso é algo que nós deixamos para as nossas gerações. Isso é algo que nós deixamos para daqui 5, 10, 20, 50 anos. Que vão falar assim, o que você fez? Tá ali. Eu gosto muito de uma coisa que meu pai fala. Que antes da Liz nascer, ele começou a plantar uns pés de fruta meio maluco lá. E eu falei assim, mas pai, né, acho que teve até alguns até antes de eu casar. Ah, não, isso é para minha neta. Eu falei assim, pai, nem estou casado ainda, mas um dia vai. Um dia ela vai desfrutar. Um dia, e é isso, eu planto hoje, para que um dia alguém vai colher um fruto doce. Enquanto isso, talvez eu não veja esse fruto florescer. Talvez eu não desfrute desse fruto. Mas as pessoas que virão depois de nós, nessa casa, vão desfrutar da tua perseverança, vão desfrutar do amor, vão ver essas lágrimas que foram colhidas e levadas no altar do Senhor e viraram frutos. Quero te convidar a você ficar em pé no seu lugar e quero repetir essa frase. O que muda a nossa realidade não é quanto eu chorei, mas quanto eu semeei. Creio que o Senhor está nos levando, nos movendo. Eu irei adiante de vocês. Por isso que eu quero te convidar novamente, desmarca tudo que você tenha nessa semana das 8 às 9. Esteja conosco nessa semana, todos os dias, segunda a sexta. O Senhor está indo à nossa frente. O Senhor vai destravar áreas na tua família, nas suas finanças, na tua saúde física, na tua saúde emocional, sobre o teu chamado. São áreas que nós iremos orar. E nós queremos a graça do Senhor. É um lugar profético. Provisão do Senhor é um lugar profético que nós precisamos entrar, pisar com atitude, com perseverança. Eu irei adiante de vós, eu irei adiante de vós, eu protegerei, eu darei descanso, eu sou o Senhor. Que nessa noite falo, está na hora de nós avançarmos em nome de Jesus. Oh Deus.